Os elogios aqui, sabe? Ela disse que eu estava um boizinho, você está um uvinha. Amados irmãos, graça e paz. É com muita alegria que estou entre os irmãos. Eu quero celebrar, junto com os irmãos, aquilo que há de mais importante, que é a nossa vida diante do Senhor, para a glória do Senhor. Ontem fiz mais um ano de vida, 52 anos. E eu louvo a Deus e agradeço aos irmãos as mensagens nas redes sociais. Reconheço que já estou na metade do caminho, algumas coisas mudaram, alguns legados chegou da herança genética de minha mãe, parece que está chegando um glaucoma, do meu pai a diabetes, por aí a gente vai, é assim mesmo, a vida é assim. Essa semana eu me peguei no meu escritório, no banheiro do meu escritório, eu ia abrir a porta, e para abrir a porta eu peguei o controle elétrico, tentando abrir a porta do banheiro, e assim a gente vai. Covid. Depois da Covid, a cabeça da gente nunca mais é a mesma. Irmãos, hoje nós vamos ver Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, dos versículos 27 até 36, versículo por versículo. Gostaria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ver a prisão de Paulo. Paulo vai ser preso. Inevitavelmente isso haverá de ocorrer. Só lembrando, irmãos, que no capítulo 21 de Atos, a gente vai ver Paulo em sua viagem, regressando para Jerusalém, acompanhado de uma comitiva. Ele estava levando donativos para a igreja em Jerusalém. Não podemos esquecer disso. Esse é o ponto fundamental. Ele tinha recebido algumas profecias, inclusive de um homem chamado Ágabo, um profeta, que ele tinha encontrado há 15 anos atrás, mas mais próximo dessa viagem a Israel, esse Ágabo tinha avisado a ele que ele haveria de ser preso em Jerusalém. Mesmo sabendo disso, mesmo os amigos de Paulo, orientando a que ele não fosse para Jerusalém, ele vai, e o inevitável acontece. Paulo é preso, e posteriormente Paulo vai ser levado para o comandante romano. E Paulo, nesse momento, no texto que nós vamos ler, ele vai ao templo para adoração junto com os judeus. A ironia desse momento que nós vamos ler agora é que o templo, para Paulo, havia se tornado o lugar mais seguro e mais inseguro ao mesmo tempo. Seguro por quê? Porque a gente sabe que Paulo foi bem recebido pelos líderes da igreja de Jerusalém. Os líderes fizeram um acordo com Paulo e Paulo havia concordado em pagar e participar dos votos de nazireado de 4 homens, de 4 judeus, cumprindo os ritos do judaísmo. Ponto. Olhando por essa ótica, está tudo em ordem. Porém, Paulo está num ambiente inseguro, por quê? Porque é a época de Pentecostes. É o encontro das massas. E é possível que judeus da diáspora, que eram aqueles judeus que não habitavam ali na Judéia, que habitavam em outras nações, pudessem estar ali e, de alguma forma, pudesse atrapalhar aquilo que era a pregação da palavra de Deus através de Paulo. E aqui, irmãos, eu gostaria de lembrar a comitiva que está acompanhando Paulo. Eu fiz um pequeno gráfico, porque é interessante a gente ler, e nós temos lido o livro de Atos com muita calma, observando os detalhes.
essa equipe que está com Paulo, eu representei aqui deste lado, são 7 homens, mais Silas, que é o Lucas, e Paulo. Eles estão em azul porque eles são gentios. Eu queria marcar o que é gentio de azul e o que é judeu de amarelo. Então, nós temos aí gentios que são cristãos e de amarelo, judeus que são cristãos. Preste atenção. Desses que estão com Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, lá vai falar que essa equipe que está com Paulo tinha Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, guarde esse nome, Trófimo, Paulo e Lucas. Desse lado de cá, do lado esquerdo, com exceção de Paulo, todos os demais são gentios. Lucas é de Antioquia da Síria. Sópatro é de Bereia. Aristarco e Secundo é de Tessalônica. Gaio é de Derbe. Timóteo é de Listra. Tíquico e Trófimo são da Ásia Menor, muito provavelmente de Éfeso. O único judeu aí é Paulo, que tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, mas também era cidadão romano. Nós vimos aí no capítulo 21, que essa turma que está do lado de cá, ela se encontra com a igreja em Jerusalém, na pessoa do seu líder maior, que é Tiago. Tiago, ele é judeu cristão. E os líderes da igreja em Jerusalém, os presbíteros, líderes, anciões da igreja, eles são judeus cristãos. Há uma minoria de gentios na igreja primitiva em Jerusalém. É interessante pensar isso, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que é o mesmo grupo, as mesmas pessoas, do mesmo jeito. E não é assim. Nós temos grupos distintos. Eu tenho judeus ortodoxos, eu tenho judeus cristãos que se agarraram à lei, mesmo conhecendo o Evangelho, eu vou chamar de judaizantes. Eu tenho os gentios pagãos, tenho os gentios cristãos, que são aqueles que compõem a igreja primitiva, além de Jerusalém. Todas essas pessoas, em tese, elas estão na Palestina nesse momento. Elas estão na festa de Pentecostes. Paulo se encontrou com os líderes da igreja de Jerusalém, concordou em pagar pelo voto de nazireado de 4 irmãos. Ele pensa que está tudo em ordem, ele pensa que está tudo ok, muito embora ele já sabia, e o Espírito Santo já tinha avisado que ia dar problema quando ele chegasse em Jerusalém, mas mesmo assim, ele está aí, e é o que acontece. Veja, versículo 27. Versículo 27 diz: quando já estavam por findar os 7 dias, 7 dias de quê? Do voto de nazireado, que ele tinha feito, acompanhando e pagando os 4 irmãos que os líderes da igreja primitiva pediram para que ele acompanhasse e pagasse. Então ele estava no final de um rito religioso judaico, no final desses 7 dias, no templo, muito provavelmente já dentro da parte interior do templo, e eu vou mostrar aos irmãos o que significa templo em Jerusalém. Não é como a gente pensa ser o nosso templo. Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa muito na gente, mas há diferenças significativas. Então, você vai ver que no finalzinho do processo de purificação, que ele está junto com os irmãos nazireado,
os judeus que tinham vindo da província da Ásia. Ou seja, não são os judeus de Jerusalém, são os judeus da diáspora. Os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, irmãos, embora os judeus cristãos de Jerusalém estivessem em paz, por causa do concílio, livro de Atos capítulo 15, os judeus da diáspora ainda ignoravam a Paulo. Os judeus da dispersão, eles não entendiam o que Paulo era, nem o que ele representava. E aqui no capítulo 20, a gente já tinha visto que os judeus de Corinto já tinham tentado tirar a vida de Paulo. Paulo conseguiu vencer um esquema contra ele. E agora no capítulo 21, a gente vê os judeus que vêm da Ásia, encontram Paulo no templo, alvoroça o povo e o agarra. Eles agitam as massas, eles agarram Paulo, porque na cabeça desse povo, desses judaizantes, Paulo era uma ameaça ao judaísmo. Versículos 28 e 29. Gritando, israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Que lugar? O templo. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Por quê? Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo. Viram Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Eles viram Paulo andando com Trófimo na cidade e pensaram assim: Paulo levou Trófimo para dentro do templo, um gentio, e esse homem, ele está profanando aí tudo o que nós entendemos ser importantes. Agora, irmãos, veja só. Primeiro, esses homens são agitadores. Eles apelam para o sentido nacionalista. Em algumas Bíblias diz, homens de Israel, outros diz, israelitas. É um apelo que ele faz ao sentido mais nacionalista, como dissesse assim, esse camarada quer acabar com a nossa cultura, com a nossa nação, com o que nós somos. Eles apelam para o sentido nacionalista, estão se considerando os guardas da muralha de Sião, defensores da fé ortodoxa. E para aumentar a tensão, eles pedem socorro, como se Paulo fosse um homem muito perigoso. Socorro, criando um clima muito maior, muito mais desgastante. Fazem sérias acusações contra Paulo. Sérias, mas essas acusações são falsas. Irmãos, vamos analisar aqui algumas coisas. Eu gostaria de trazer para os irmãos uma análise bem detalhada da situação. Quando a gente fala em templo, o que é o templo? Em primeiro lugar, vamos identificar o que é o templo para o judeu no século I. Isso aí é uma espécie de desenho representativo do que seria Jerusalém no século I. Esse prédio maior que você vê aqui à direita é o templo, o restante é a cidade. Então perceba que o templo para o judeu, a começar pela sua imponência na cidade, importância para a sua cultura, era algo forte, era algo pungente, era algo
que não podia ser desconsiderado. Se você levar em consideração que nessas muralhas você tem Jerusalém e que o templo, só o templo, é daquele tamanho, o templo é significativo para esse povo. Agora vamos analisar como é o templo, para que você tenha uma ideia. Irmãos, o templo judaico, em linhas gerais, de dentro para fora, ele é composto da seguinte forma. Há um núcleo mais santo, mais intimista, inspirado no Templo de Salomão, que é inspirado no tabernáculo, onde você tem uma sala pequenininha chamada Santo dos Santos, que em tese era a sala que se guardava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, uma cópia das leis. Essa sala, o sacerdote, em tese, só tinha acesso a ela praticamente uma vez por ano, no dia da expiação, por todo o povo. Ele expiava pelos seus próprios pecados, se preparava para depois entrar nessa sala. E a roupa do sacerdote é cheia de guiso. Em tese, no Antigo Testamento pelo menos, enquanto esses guizos estavam tocando, é porque o sacerdote estava vivo. Tinha feito a coisa bem direitinho. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, a santidade do Senhor fulminava e pelo menos se aproveitava a roupa. Quem estava por lá puxava e aproveitava o resto. É o que, em tese, nos mostra. Qual é o sentido disso? Irmãos, é o respeito à santidade e à presença do Senhor. Entre o lugar santíssimo e o lugar chamado santo, que é uma antessala anterior, entre uma e outra há uma cortina de alto a baixo, que faz uma separação entre esses dois compartimentos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é essa cortina que faz essa separação de alto a baixo, que é rasgada de alto a baixo, trazendo a compreensão à humanidade que não há mais separação entre Deus e o homem, porque Jesus é esse elo, é esse vínculo, esse link que faz esse acesso direto. Então veja, na parte mais interior, aquela salinha bem pequenininha que está de lado do número 1, é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. O número 2 é o lugar santo, é onde o sacerdote ficava. O sumo sacerdote, que era acompanhado dos levitas, do lado direito, a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo, a menorá, que é a iluminação desse lugar, um castiçal muito bonito, grande, bem elaborado. Na frente, do lado mais à direita, o altar da adoração, e quando o sacerdote e os levitas chegavam, a primeira coisa que o sacerdote fazia era pegar o incenso e derramar em cima do fogo que estava no altar, e isso subia como um vapor suave dentro desse lugar. Quando esse vapor era percebido pelo lado de fora, o povo começava a adorar. Esse vapor tem nome, chama-se Shekinah. Aí veja, o número 3 ali é o lugar onde era feito as ofertas de holocausto. Os animais eram sacrificados e eram mortos. Em que parte? Na frente desse prédio, que é praticamente o templo propriamente dito, o núcleo do templo. Ninguém entrava no núcleo do templo, a não ser o sumo sacerdote e os levitas, junto com ele. Do lado de fora, ele tinha sacerdotes, tinha levitas para o holocausto. Número 3. Ali no número 5, nós temos uma porta. Essa é a porta de acesso para este lugar, chamado Porta Nicanor. E perceba que ali no número 5, ao redor, tem algumas portas e tem um átrio exterior. Esse átrio era o lugar onde os homens ficavam. Os judeus, homens,
ficavam do lado de fora, no átrio exterior. Aí, descendo, indo para o lado de fora do templo, na parte mais interna, você tinha ali o número 6. Ali, o número 6, quem é que ficava? Quem ficava ali, irmão, eram as mulheres. E perto do muro ali, no lado 6, uma banca de 11 a 13 gasofiláceos, onde eram recolhidas as ofertas. Isso dava a possibilidade do homem que ia ao templo, quando passava por tudo para o lugar onde ele estava, passar no gasofilácio, deixar a sua oferta, mas as mulheres ficavam separadas dos homens no lado de fora. Aí, irmãos, ali onde tem o número 7, é uma outra porta de acesso, chamada Porta Bela. Dessa porta número 7 para dentro, é aquilo que nós podemos chamar de santuário. Saindo da Porta Bela para fora, ali nós temos alguns degraus. É por isso que no livro de Salmos, eu não sei se você já percebeu, que você tem Salmo 133, tem um salmo que diz assim, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem aquele salmo que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São salmos dos degraus, são cânticos de romaria. Em tese, as pessoas iam entoando esses cânticos enquanto iam subindo esses degraus antes da Porta Bela, enquanto estava caminhando para o templo. Esse é o núcleo interior chamado de santuário. Aí perceba que há uma grande área ao redor do santuário. Esse átrio ao redor do santuário era o lugar específico para os gentios. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? E qual é o objetivo disso? É que todo esse composto que você vê aí chama-se templo. Se Trófimo estivesse nesse lugar, o lugar aonde ele estaria seria justamente nessa área maior, no átrio dos gentios. É no átrio dos gentios que Jesus expulsa os cambistas. Porque nesse lugar os cambistas podiam ficar trocando a moeda. É no átrio mais exterior, ou seja, se Trófimo estivesse no templo, o lugar aonde ele estaria era o lugar específico para ele. Os homens judeus mais próximos, as mulheres judias um pouco mais distantes, depois os gentios. E aqui você vê todo o complexo do templo. Lá atrás, a fortaleza Antônia, aonde ficava a guarda. Agora vamos para os erros. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui. Israelitas, socorro. Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso? Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro. Esses judaizantes, eles estão mal intencionados. Primeiro erro, erro de procedimento. Se Trófimo estivesse no lugar errado, o que é que se devia fazer? Devia-se recorrer à guarda do templo. E dizer, olha, tem um gentio no lugar errado. E o próprio guarda do templo retiraria ele de onde ele estivesse e colocaria ele no lugar certo. O que foi que esses judaizantes fizeram? Pegaram logo Paulo, sem consultar a guarda do templo,
eles estão querendo matar Paulo do mesmo jeito que mataram Estevão. Segundo erro de procedimento, as acusações. Ele está sendo acusado contra o povo, contra a lei e contra o templo. Irmãos, a acusação de Paulo contra o povo não tem como ser provada. Por quê? Eles viram Paulo junto com Trófimo, fora do templo, na cidade. Aí eu pergunto, pelo fato de Paulo estar ao lado de um gentio andando na cidade, isso é motivo de acusar de que ele não é judeu? E as ofertas que ele deu a favor dos judeus? Isso não vale de nada? Então, essa acusação é infundada. Segunda acusação, infundada. Paulo fala contra a lei. Errado. Se você prestou atenção, ele está no final de um ato de purificação junto com os judeus. Como é que Paulo, num ato de purificação com os judeus, fazendo algo que é do judaísmo, está fazendo algo contra a lei? Infundada. Terceira acusação, contra o templo, dizendo que fez gregos entrarem no templo. Irmãos, se um grego gentil quiser entrar no templo, ele entra, porque templo é tudo aquilo ali, e tem um lugar que ele pode entrar, que é o átrio dos gentios. Ele não pode ir mais para dentro, inclusive porque em cada porta tem um aviso dizendo que gentil não pode entrar. E aqui a gente vê, irmãos, exagero de quem quer hoje, no dizer da gente contemporâneo, espalhar uma fake news para colar ligeiro no meio das massas. Ensinando por toda parte, ensinando a todo mundo. Como é que pode, irmãos? Nós vimos que o procedimento de Paulo sempre foi o mesmo. Paulo, quando chega num lugar para pregar, qual é o primeiro lugar que ele vai pregar, que ele vai expor o evangelho? Sinagoga. Quando ele expõe o evangelho na sinagoga, que os judeus começam a fazer confusão, o que é que ele faz? Sai da sinagoga e vai para um outro lugar. Ou seja, ele procura o seu povo e ele faz distinção. Não tem como acusar Paulo. Todas essas acusações, elas são falsas. Aí, segue o texto, versículo 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para onde? Fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Os guardas do templo, ao perceberem a confusão e vendo que Paulo tinha sido retirado do templo, fecharam as portas. Qual é o medo? É que esse povo matasse Paulo dentro do templo, porque de acordo com a lei, se Paulo tivesse sido morto dentro do templo, aquele lugar se transformaria no lugar cerimonialmente impuro. E era inconcebível a um judeu entender que o templo estava cerimonialmente impuro. Então, quando pegam Paulo, espalham o medo, tocam o terror, tiram ele de dentro, fecha logo as portas. E aqui, irmãos, entenda. O que está em jogo aqui não é diálogo, não é saber a verdade, nem querer saber como foi, como é, o que aconteceu, não. Esses homens estão querendo matar a Paulo. Paulo corre seríssimo risco de morte. Procurando eles matá-lo,
chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, Paulo, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Essa turba, esse povo que está fazendo essa confusão todinha, quer matar Paulo de forma violenta, arrasta ele para fora dos muros, na tentativa talvez até de arrastar ele para fora da cidade. Só que atrás do templo existe uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. E nessa fortaleza os guardas prestam atenção àquilo que ocorre ao redor do templo, pois lá tinha uma torre que era muito alta, de cerca de 30 metros. Um comandante, que o capítulo posterior vai dizer, que se chama Cláudio, esse comandante ordena um destacamento para pôr ordem nessa situação. Quando eles chegam, que ele vê o comandante e que estão surrando Paulo, a primeira coisa que fazem, irmãos, é parar. Sabe por quê? Porque aí há um conflito de legislações. Se eles continuassem surrando Paulo, eles iam presos juntamente com Paulo. Para não ir preso, aí eles deixam de surrar Paulo. E os soldados romanos, nessa intervenção, é quem livra Paulo da morte. Paulo vai ser preso e, para a honra e glória do nome de Jesus, ele vai ser preso e vai permanecer vivo. Porque se tivesse ficado na mão do povo, eles iam matá-lo do mesmo jeito que fez com Estevão. Segue o texto. Versículo 33. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Procedimento correto. O comandante identificou que Paulo, de uma certa forma, era o causador disso. O prendem, e aqui nós temos 2 interpretações dessas 2 correntes. Uma linha interpretativa diz que são correntes nas mãos e correntes nos pés, o que simbolizaria aquilo que Ágabo havia profetizado há tempos passados. E outros dizem que a dupla corrente é uma numa mão e outra na outra, de acordo com alguns teóricos que estudam a fundo sobre isso. O fato é, Paulo está preso e está sob o domínio, sob o controle dos comandantes e dos guardas. Isso, irmãos, havia sido predito pelo Espírito Santo, o que nos dá uma grande lição. Mesmo sendo algo de sofrimento, algo terrível, algo forte, o Espírito Santo está no controle e está conduzindo todo o processo. Pois o Espírito já tinha dito que isso haveria de acontecer. Versículo 34. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Que fortaleza? A fortaleza Antônia, que estava atrás do templo. E aqui Paulo vai em segurança, junto com os guardas. Eles têm o controle. Não existe argumento convincente. Vocês estão batendo nesse homem por quê? Não há resposta convincente para a legislação romana. Só se vê hostilidade e vontade de matar. Então, vamos guardar Paulo. Vamos deixar ele vivo. Versículos 35 e 36 para encerrar. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia, gritando o quê? Mate. Mate.
Os agressores queriam matar Paulo. Quando os agressores veem Paulo na mão dos soldados romanos, eles ficam com raiva, porque agora não tem mais jeito, eles não vão matar Paulo. Paulo está em segurança. E eles ficam enfurecidos a ponto de aumentar o tumulto e os guardas têm que levantar Paulo para subir ele nas escadarias rapidamente, para essa confusão não ser maior ainda. Aí, irmãos, quais são as grandes verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos nessa noite? Na realidade, irmãos, a verdade espiritual é uma só: perseguição. Se existe uma igreja que entende de perseguição, essa igreja é a igreja primitiva. Os crentes primitivos vão sofrer perseguições e ataques fortíssimos. E aqui a gente vê a perseguição à pessoa de Paulo, feita de forma infundada. Paulo foi liberto das mãos de judeus que estavam executando um linchamento. O que ia acontecer com Paulo era uma execução sumária. E como foi que isso aconteceu no coração do povo? Boato. Disse-me diz. Acusações infundadas. Pessoas que no seu coração querem ver o mal. Forças destruidoras. Tem um comentarista que diz o seguinte: parece que a regra é sempre assim. Quando se quer condenar alguém, basta afirmações levianas e tendenciosas para que se mobilizem forças destruidoras. Aí você olha para mim e diz: pastor, graças a Deus, isso aconteceu na história. Graças a Deus, nós estamos livres de alguma coisa assim. Aí eu pergunto a você: você tem certeza de que nós estamos livres de que uma coisa assim não aconteça conosco? Pois eu vou provar para você justamente o contrário. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Alguém puder ver um pouquinho de água, eu agradeceria, que eu estou espumando. Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Irmãos, eu vou logo situar os irmãos. Eu estou dentro da igreja. Os irmãos que aqui estão e os convidados que vieram, entendem que vieram voluntariamente a este lugar, porque aqui pregamos a palavra de Deus. Você veio num lugar com o objetivo de ouvir o que a palavra diz, certo? Eu só vou ler o texto. Eu só vou ler. Não vou interpretar, não vou fazer nada. Romanos, capítulo 1, muito obrigado, Nico, a partir do versículo 18. Só vou ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno
eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Hoje em dia, essa mensagem que vai para a internet, alguém com interesse ou motivação perversa pode editar a minha voz, pode editar o meu contexto, e isso pode se transformar numa turba, e podemos receber aqui na frente uma série de pessoas que não entendem o contexto, nem aquilo que está sendo colocado, mesmo que eu não interprete, mesmo que eu não faça afirmação nenhuma sobre o que eu li, e os irmãos leram juntamente comigo, essa é a verdade da palavra, ao qual eu fui chamado por quanto vocação, e não abro mão dela. Trocaram a verdade por narrativas, e alguém pode construir, através da minha fala hoje à noite, um documento para o Ministério Público da Vida, e eu posso ser processado por homofobia ou qualquer coisa nesse sentido.
eu pergunto a você, a gente está longe de um contexto desse que a gente leu? Eu nem interpretei, eu só fiz ler. A verdade foi relativizada. Trocaram a verdade pela narrativa. Cuidado com a verdade relativizada. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Quem relativa verdades vai defender a sua verdade como sendo uma verdade inquestionável. E as narrativas estão aí até para nos mostrar que, através da narrativa, um ditador pode se transformar num santo. Irmãos, como pregar um evangelho que tem um Cristo que é o caminho, não é um. A verdade, não é uma. A vida. Como pregar um evangelho com esses absolutos em um mundo que defende seus relativos? É aí, irmãos, onde nós vamos encontrar as grandes dificuldades e vamos sofrer como igreja. Se você é crente verdadeiramente em Cristo Jesus e acredita naquilo que a palavra de Deus é, esteja preparado para sofrer. Por quê? Porque existem intolerâncias que estão ligadas a isso. A missão Portas Abertas, ela fala sobre intolerância secular, que é aquilo que eu trago aqui para os irmãos, um aviso, para que nós possamos orar, para que o Espírito Santo de Deus nos dê ousadia, estratégia, criatividade e nos faça levantar a cabeça. O que é intolerância secular? É isso, irmãos. É uma situação em que se busca transformar a sociedade na forma de uma nova ética radicalmente secularista. Está parcialmente relacionada a normas e valores sobre sexualidade, casamento e outras questões que são contrárias aos valores cristãos. Quando indivíduos ou instituições cristãs tentam resistir a essa nova ética secularista, são combatidos por meios de leis sobre não discriminação, censura da cruz e outros símbolos religiosos, lei de registro de igrejas e etc. A maior parte disso não é violenta, embora ocorram prisões de pastores e outros cristãos. Intolerância secular. Você defende valores que a sociedade não gosta. Sociedade hipócrita, que não permite que a Bíblia seja lida dentro das escolas, mas abre mão para que ela seja lida dentro de presídios das pastorais. Nega o acesso da palavra na formação do caráter, da personalidade, da intelectualidade e da cultura de um povo, mas permite que essa Bíblia entre no lugar onde o povo olha e diz: bandido bom é bandido morto. Que ironia. Uma sociedade totalmente
e ele quer ser o primeiro a provocar o aborto de um útero trans, de um homem que virou mulher. É difícil, irmãos. Um professor de uma entidade, professor da área biológica, foi praticamente reprimido em sua instituição, porque ele ensinou aquilo que a grande maioria de nós aprendeu por quanto ginásio, que a definição biológica, sexualmente falando, está nos cromossomos. XX, XY. Afirmou a sua defesa, me parece que a coisa não foi boa para ele. Irmãos, muitas dessas notícias são complexas, são difíceis, é o que nós vamos encontrar. Como evangeliza uma sociedade como essa? Como se evangeliza uma sociedade cética, cínica, perversa, desestruturada, soberba, que não busca mais a verdade, mas busca defender uma narrativa para lacrar? Como é que nós vamos evangelizar e que posturas a igreja deve ter? Irmãos, perceba que são perguntas que eu levantei, que eu não vou responder aqui. O que eu quero provocar nos irmãos é o senso de urgência a que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão. Porque se não tivermos a orientação, o acompanhamento, a unção, o discernimento vindos do Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar parados e não vamos conseguir levar as verdades do Evangelho a esse mundo desgraçado e desgastado que está nas nossas frentes. Igreja, esteja preparado para trabalhar com um mundo que vem com a alma apodrecida pelo pecado. Esteja preparado para trabalhar com famílias disfuncionais, desgraçadas, crianças que trazem na sua alma as dores dos traumas e perceber que a sua família tem alguma coisa esquisita. Estejam preparados para levantar a cabeça e, como diz Pedro, mostrar a razão da esperança que está no seu coração. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus e ponto. Se o Espírito Santo do Senhor não nos ajudar, se o Espírito Santo do Senhor não nos condicionar, não nos trouxer discernimento, não nos ungir, não nos fazer levantar a cabeça, sabe o que é que vai acontecer com a igreja? Ela vai baixando a cabeça e vai se escondendo, e vai se escondendo. Perceba, irmãos, que dessa confusão de Paulo não se levantou nenhuma pessoa falando mal do dinheiro que a comitiva trouxe das igrejas para a Judéia. Ninguém falou mal de Paulo quando ele bancou do seu próprio bolso a ajuda a 4 que queriam fazer os ritos do judaísmo nazireado. Ninguém reclamou isso não, irmão. Ninguém vai reclamar da igreja
se a gente pegar, deixa assistencialista começar a distribuir feira, começar a ajudar aqui e ali, ninguém vai reclamar disso não, irmãos, vai achar até bom. E o Estado vai achar bom, porque a igreja vai estar fazendo aquilo que, em tese, deveria ser feito por ele. Sabe o que é que o mundo vai achar ruim? Quando a gente denunciar o pecado e dizer, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Aí acabou-se, meu irmão. Ninguém reclama da igreja, as cestas básicas, não. Ninguém reclama da igreja, os esforços para integrar os menos favorecidos à sociedade do seu sentido mais produtivo. O que se reclama da igreja é quando a gente toca na ferida do mundo. E sabe qual é a ferida do mundo? É o pecado. E nos púlpitos é lugar para falar sobre o pecado. Se a igreja não falar sobre arrependimento, ela perde a sua autoridade profética. Se a igreja não pregar sobre arrependimento, ela perde a sua autoridade profética. Se a igreja não conclamar a esta sociedade, dizer que o pecado leva à morte, mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não entenda, mas o salário do pecado é a morte. Nós precisamos também ter força para dizer isso e força para dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que no mês de agosto, os jovens e os adolescentes vão conduzir uma série de mensagens sobre o livro de Esther. Eu vi parcialmente a série. É confronto, irmãos. Estejam preparados nos seus corações para serem ministrados pela juventude. E eles vão trazer insights, ideias, formas pela palavra, baseado no livro de Esther, sobre a questão das perseguições. Como devemos lidar sobre essas coisas. Mas agora, irmãos, eu quero encerrar intercedendo. Irmãos, eu quero orar por pastores. Me perdoe orar, porque tem muitos, não, orar logo pelos pastores. Sim, orar pelos pastores, sabe por quê? Na intolerância secularizada, geralmente são os primeiros que vão presos. E, sem querer lembrar os irmãos, eu sou pastor. Então, ore pela gente. Eu não vou abrir mão de mostrar pecado como pecado, não, irmãos. Segundo, eu gostaria que os irmãos orassem pelas igrejas, para que possam se permanecer assim, elas permanecerem fiéis à palavra e aos valores. No afã de se contextualizar, tem muita igreja que praticamente se parece com o mundo. Se transformou num clube social qualquer. A proclamação da palavra é um elo fundamental, missão importante da igreja. E igrejas fiéis vão continuar proclamando a palavra. E por último, irmãos, uma nova sociedade secularizada, desgastada, acabada, vai cair nas nossas mãos, perguntando qual é a razão da fé que está no teu coração. E nós precisamos estar preparados para lidar com isso.
nós precisamos estar preparados para abraçar aquele que vem do fundo do poço. Nós precisamos estar preparados para amparar, orientar aquele cuja vida moral, financeira, espiritual, tudo aquilo que respira a vida, foi carcomido por Satanás, pelo pecado, pelos vícios. Precisamos estar preparados. E não vamos baixar a cabeça, não, irmãos. Nós precisamos resgatar os nossos cânticos de guerra. Pelo Senhor, marchamos, sim. Vencendo, vem Jesus. Glória. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós só. Os guerreiros se preparam para... Só que esses cânticos e esse espírito está se acabando. As canções são antropocêntricas. Um crente coitadinho, olha para mim, Jesus. Eu estou sofrendo tanto. Um Jesus Cristinho, que é só para polir uma autoestima. Um culto de domingo que serve como uma esponja expiatória dos pecados da semana. Vou para o culto para recarregar as minhas baterias. Meu irmão, vai recarregar de bateria na Radibat, sei lá, qualquer loja dessa que recarrega a bateria. Irmão, se a palavra do Senhor não nos mover a enfrentar essas realidades, nós corremos o risco de perder o bonde. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos manter nossa cabeça erguida. Amém? Sentado como você está, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos. Antes de qualquer coisa, Pai, nós queremos interceder por pastores fiéis que pregam a tua palavra na essência e que têm acusado os pecados dessa sociedade terrível, desgastada, disfuncional, neurótica e problemática. Quero te pedir, Deus, uma unção toda especial, do alto, verdadeira, grande, um amor grande no coração, para que nós possamos ver e abraçar as almas que estão se perdendo por causa do pecado. Pai eterno e santo, eu quero interceder juntamente com a igreja, pelas igrejas que têm permanecido fiéis à tua palavra e que não têm negociado o evangelho em nível algum, com ninguém. Queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada membro a entender sua missão, levantar a cabeça e ir adiante. Mas nós queremos, Pai, nesse momento, interceder pela sociedade onde nós estamos inseridos. Pai eterno e santo, são famílias disfuncionais, pessoas perversas que se levantam para fazer o mal. Muitas vezes, sistemas carcerários que são formadores de pessoas de má conduta, mais do que recondicionadores. Quero clamar, meu Deus, pelas estruturas desse país. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que aquilo que para nós parece impossível, que o Senhor tem poder, que o Senhor faça. Vem com justiça na nossa nação, refaz o nosso povo, Pai.
Pai eterno, colocamos nas tuas mãos todos esses pedidos. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Tomás. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar, encerrar com oração. Pai, muito obrigado. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a levar essa missão adiante. Se não for a presença do teu Santo Espírito, nós vamos trocar os pés pelas mãos. Mas com o teu Santo Espírito vai ter discernimento, vai ter unção. Com o teu Santo Espírito, estruturas vão cair, vão ao chão. Com o teu Santo Espírito, famílias são restauradas. Novas vidas são reescritas. Meu Deus, meu Pai, nos concede uma porção específica do teu Espírito para enfrentarmos as dificuldades do mundo pós-moderno. Pai eterno, muito obrigado pelo alerta que o Senhor nos traz. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.